Oi pessoal, eu sou a Ellen Marete da equipe Multitécnicas. Esse é o vídeo com as explicações detalhadas da saída de praia ou da blusa, como vocês queiram chamar, que eu apresentei no programa Mulher.com do dia 9/8. E os materiais necessários para essa peça são os seguintes. Você vai precisar do tear de 10 centímetros do crochê de grampo. Nós utilizamos no centro dos motivos da parte inferior o tear de flor redondo maior, que é a peça de fora. Os contadores de carreiras, uma agulha de ponta redonda, tesoura. A agulha de crochê que nós utilizamos é referente ao fio Bella. Como o meu ponto é um pouquinho mais solto, eu uso a de 2,5. Caso você tenha um ponto mais apertadinho, utilize a de 3 milímetros. Um novelo de cada uma das cores. Usei o verde claro, o amarelo forte, um amarelinho mais claro e o laranja. Um novelo de cada. Caso você vá trabalhar com fio Bella, por exemplo, numa cor só, você pode trabalhar com 2 novelos para a peça toda, que já será suficiente. Mas se você for trabalhar colorido, então será necessário um novelo de cada. Eu vou começar pelo esquema da peça para que vocês entendam o geral de como nós trabalhamos. Serão 2 tiras de 144 alças no crochê de grampo, 2 para frente e 2 para as costas. E aqui nós já temos a formação das mangas. O fechamento dos ombros são 2 tiras de 68 alças e aqui já fecha ombro, formando o decote e liga a parte da frente com a parte das costas. A primeira tira no verde, a segunda no amarelo. Se você quiser mudar as cores também é possível, nós trabalhamos dessa forma. Então, aqui a parte do crochê de grampo que será feito posteriormente. Você vai iniciar o trabalho por este motivo central, fazendo a ligação. Serão 3 motivos na parte de cima e 3 na parte de baixo. E a diferença principal dessa peça é o seguinte: você primeiro faz esta tira de motivos para depois fazer a de baixo. Normalmente nós começamos pela de baixo, só que existe uma diferença entre os motivos. Eu vou explicar um pouco mais para frente. Mas então você inicia por esse, ligando eles nessas partes de cima. Para começar a peça, nós vamos começar pelo motivo de flores. Para fazer a flor é muito simples, você vai precisar da agulha de ponta redonda. Para trabalhar a flor, você sempre vai deixar uma tira inicial aqui, uma pontinha inicial que ela serve para amarrar a flor. E agora como será feito? Serão sempre 3 pétalas, 3 laçadas para cada pétala. Então, como que você inicia? Deixando aquela pontinha inicial, você laça 3 vezes. Laçou 3 vezes, você automaticamente pula para o lado esquerdo e trabalha mais 3 laçadas. E assim sucessivamente, até que você trabalhe em todos os pinos 3 laçadas. Lembrem-se que o fio não pode ficar tensionado demais, porque isso dificulta na hora de retirar a flor do tear, e também não pode ficar muito solto, porque senão ela vai sair sozinha dos pinos do tear. Então, aqui eu já estou na última pétala, trabalhei as 3 laçadas, a ponta que ficou na parte de baixo, eu deixo agora ela apenas pressionada aqui com o meu dedo, e eu vou cortar o fio, mais ou menos uns 30 a 40 centímetros. Você não precisa exagerar na quantidade de fio que fica para fazer o miolinho, mas também não economize muito, porque às vezes a gente corta um pouco mais curto, e aí você acaba perdendo o fio se for curto demais e não der para fazer o miolinho. Agora, com a agulha de ponta redonda, verifiquem que fica um pequeno buraquinho aqui no centro. Não coloque a agulha nesse buraquinho, porque senão você deixa o miolo torto, ele fica descentralizado. Você precisa abrir um pouco mais para baixo, introduzir a agulha neste centro, puxar o fio para a parte de baixo, e agora nós vamos começar a amarrar a parte central. Você pode colocar a agulha em qualquer um dos espaços que fica entre os pinos das pétalas, e será sempre sucessivo, igual. 1, 2, 3, puxa o fio para baixo. Se ele enroscado, você desenrosca. E você vai começar a apertar o miolinho para que ele fique bem amarrado. E volta 2 casas. Então, nós vamos sempre pular 1, 2, 3. Puxo e tensiono o fio para amarrar o miolo e volto 2 casas. 1, 2. Então, você vai trabalhar este miolo desta forma, sempre pulando 1, 2, 3 e voltando 2 pétalas
e amarrando, conforme você vai puxando, ele vai fechando para ficar redondinho até chegar no último espaço. Cheguei na última pétala, agora eu vou introduzir nos últimos 3 que eu vou amarrar. Reparem que o miolo, ele vai ficar redondinho e todo amarrado. Puxo para baixo, tiro da agulha. Agora serão 2 nozinhos aqui, bem apertados. Mais um apenas por garantia. Você retira do tear agora com cuidado. Reparem que eu vou puxando aos poucos, eu não tento tirar uma pétala numa vez só, justamente para não deixar a flor irregular. Eu vou tirando com cuidado. Por isso que você não pode tensionar demais o fio, porque fica bem difícil de retirar ele do tear. Retirou, você faz o último nozinho aqui bem apertado, para que fique certinho o miolo e não tenha perigo de desmanchar. Recoloca a pontinha do fio na agulha e aí com jeitinho você deve procurar aqui um espaço do miolo, puxar a pontinha do fio para que você faça o acabamento final. Eu sugiro que você já faça isso logo que você termine a flor, para que fique mais fácil os arremates no geral da peça. Eu esqueci de falar no começo, eu estou trabalhando com outra cor, apenas que para que no vídeo fique um pouco mais visível, mas você vai trabalhar com as cores que você desejar. Terminei a flor, serão no total 6 flores. Esta peça eu fiz com um comprimento que ela fica mais ou menos na altura do quadril, ela é tamanho 42, 44. Caso vocês queiram peças maiores, você precisa trabalhar sempre mais 3 flores para fazer a parte de baixo, onde nós trabalhamos os motivos. Então, no nosso caso, serão 6 flores iguais a esta. Terminado esta parte, agora nós já vamos começar a fazer o crochê. Eu vou pegar o diagrama aqui para que fique mais fácil. Este diagrama, ele é o total geral da peça, onde nós vamos trabalhar a flor. Então, aqui eu tenho a flor, nós faremos este trabalho. Este diagrama é do primeiro motivo central da segunda carreira, aquela carreira que fica próximo já à altura da cava e da pala. O de baixo eu explico um pouquinho mais adiante. Serão sempre 3 laçadas para cada uma das pétalas, nós temos 12 no total aqui, e nós trabalharemos sempre em pontos altos duplos. Então, para começar agora, você vai trabalhar, no caso da nossa peça, fizemos com laranja. Então, a cor da flor, você trabalha a mesma cor agora na primeira carreira. Como que você vai fazer isso? Coloca o fio na agulha. Nós vamos fazer 3 pontos baixos aqui no início. Então, você trabalha o primeiro ponto para fechar a primeira pétala. Então, 1, 2... 3. O espaço entre cada uma das pétalas serão 5 correntinhas, então 1, 2, 3, 4, 5. Não tem segredo, próxima pétala você introduz a agulha aqui, faz os 3 pontos baixos. Então, para cada uma das pétalas, 3 pontos baixos com 5 correntinhas de intervalo, até que você chegue no final da última pétala. Cheguei na última pétala, fiz os 3 pontos baixos, agora será a última união. Então, você trabalha 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Pega com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo do lado de cá. E essa flor, ela tem uma característica diferente do que eu costumo fazer. Ao invés de fazer carreiras circulares, eu vou trabalhar em carreiras de idas e voltas. Então, significa que agora, ao invés de subir e continuar para o lado esquerdo, eu vou virar a flor e vou trabalhar o primeiro ponto. Nós vamos retornar neste espaço que tem aqui. Então, você trabalha um ponto baixo apenas para que você volte a carreira. Trabalha 4 correntinhas de subida, 1, 2, 3, 4, ela equivale a um ponto alto duplo. Então, um ponto alto duplo, você faz 2 laçadas, introduz dentro desse arco de correntinhas e vai trabalhar o primeiro grupo, que é o grupo de 4 pontos, o primeiro grupo de 3 pontos altos duplos, porém serão sempre grupos de 4. Então,
eu vou aqui retirar apenas para que fique mais fácil. Você vai fazer a subida, ponto alto duplo, novamente ponto alto duplo. Apenas o primeiro grupo serão 3, os próximos todos ficarão com 4 pontos altos duplos. Então, eu vou fazer um grupo aqui inteiro. Introduzo a agulha aqui no centro, sempre grupos de 4 em 4. Então, eu fiz o primeiro, o intervalo entre cada um dos grupos serão 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, normalmente você vai fazer o grupo de 4 pontos altos duplos. Introduz no centro, trabalha normalmente. O ponto alto duplo aqui, como vocês já viram anteriormente. Então, serão esses grupos de 4, da maneira que eu já fiz ali no primeiro grupo. As próximas carreiras serão trabalhadas da mesma maneira. Eu vou mostrar agora também na peça pronta, porque será repetitivo em relação ao que eu estou fazendo aqui. Eu vou terminar apenas esse grupo, e aí vocês vão ver na peça como é repetitivo, sempre grupos de pontos altos duplos, do jeito que nós estamos fazendo aqui, agora mudando de cor. Então, quando você chegar neste último grupo aqui, você vai fazer o ponto alto, o ponto baixíssimo, arrematar o fio, para que você possa mudar de cor. Então, eu vou chegar aqui para que vocês vejam essa mudança de cor e também a mudança de carreira. Cheguei no último grupo, fiz as 5 correntinhas de intervalo, vou fazer o ponto baixíssimo, eu vou pegar bem dentro da correntinha, faço ponto baixíssimo aqui na cabeça da correntinha que nós fizemos anteriormente. Você faz o ponto baixíssimo, trabalha mais uma correntinha de arremate e pode cortar o fio. Então, essa primeira carreira, nós trabalhamos na peça em laranja. A flor laranja com essa primeira carreira feita com a cor laranja. Agora, e aqui, lógico, você vai esconder a pontinha para a parte do lado avesso. Como nós fizemos essa primeira carreira, eu vou continuar com cores contrastantes, eu não estou utilizando as mesmas que nós fizemos na blusa, apenas para que fique mais fácil no vídeo. Então, aqui, nós estávamos trabalhando a peça para cá. Eu vou trocar de cor, então, eu viro o trabalho para este lado, introduzo a agulha com o ponto baixo aqui, bem no início, faço o primeiro ponto baixo. E agora não tem segredo, sobe com 4 correntinhas, que equivalem a um ponto alto duplo, e eu vou fazer a próxima carreira. A próxima carreira serão 5 pontos altos duplos, eu vou mostrar no diagrama que fica um pouco mais fácil de entender. A primeira carreira em laranja, que nós já fizemos, eu mostrei para vocês, com grupos de 4 pontos altos duplos. A segunda carreira, eu trabalhei no amarelo. Então, você sobe as correntinhas, vai trabalhar o primeiro grupo com 4 pontos altos duplos, 5 correntinhas de intervalo e serão sempre grupos de 5 pontos altos duplos. Sem segredo, a mesma coisa, você vem para cá, arremata o fio. Quando você for subir a carreira, você vai trabalhar para o outro lado. Então, sempre a subida vai ficar igual e ela vai ficar retinha. Por isso que eu fiz carreiras de idas e voltas. Aqui eu vou mostrar para vocês uma outra amostra que eu tenho. Olha só, eu estou trabalhando aqui da mesma maneira que eu estou falando para vocês. Fiz a primeira carreira, a segunda carreira eu já trabalhei com outra cor, arrematei, e a última carreira que eu já vou falar como é feita a união com os próximos grupos. Mas apenas para que vocês entendam que são carreiras de idas e voltas, então um grupo no lado direito, um grupo no lado esquerdo. A finalização do motivo, ela é feita com grupos de pontos altos duplos novamente aqui na última carreira. O que será a diferença? Nessas duas primeiras carreiras, você trabalha com 5 correntinhas de intervalo. Na próxima, com 6 correntinhas de intervalo. E na última carreira, 7 correntinhas de intervalo. Então, essa é a única diferença entre as carreiras e entre as quantidades de pontos. E nós formamos nos cantos
uma espécie de um leque com 9 correntinhas. Nestes leques são feitas as uniões entre os motivos. Então, eu vou mostrar agora na prática o que significa isso. Nós temos estes grupos, aqui eu fiz numa cor só, para que vocês vissem como também fica muito bonito os motivos de uma cor só. Aqui nós temos o leque, 5 pontos altos duplos, o intervalo de 9 correntinhas, 5 pontos altos duplos. É a única coisa em relação. Então, ficam sempre grupos de 6, então 6, 7 correntinhas, 6 pontos altos duplos. 7 correntinhas, 5 pontos altos duplos, 9 correntinhas, 5. Quando você trabalhar a união entre um motivo e outro, você vai trabalhar 4 correntinhas de subida, um ponto baixo e 4 correntinhas para voltar e trabalhar o próximo grupo. Então, essa é a união. Eu tenho uma amostra aqui que eu vou colocar para vocês verem junto com a união. Algumas pessoas dizem, ah, você não mostrou no vídeo completo. Então, eu vou fazer aqui uma união para que vocês entendam como isso é simples. Trabalhei 2 grupos de 6, vou fazer uma correntinha de intervalo de 5 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora eu vou fazer um grupo de 5 pontos altos duplos primeiro, para fazer o canto. Então, 1, 2, 3. Vou, então, terminar o grupo aqui de 5 pontos altos duplos. 1. E o último ponto. Então, esse cantinho, ele é importante porque agora você fez os 5 pontos altos duplos, você vai trabalhar uma correntinha de 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Se esse motivo fosse o primeiro deles isolado, você trabalharia 9 correntinhas e continuaria com 5 pontos altos duplos. Neste caso aqui, eu já tenho a amostra onde eu vou fazer a união. Eu venho naquela alcinha de 9 pontos, faço um ponto baixo aqui exatamente na alça, trabalho o ponto baixo, faço novamente 4 correntinhas de volta e vou trabalhar 5 pontos altos duplos novamente na mesma alça que nós estávamos fazendo aqueles primeiros 5. O que é importante? Para que vocês vejam que no círculo se forma uma espécie de um cantinho nessa parte de cima. Eu vou abrir agora para que vocês vejam como que ficou a emenda. Todos os motivos serão feitos desta forma. Você tem os grupos aqui sempre de 2. As uniões serão feitas agora nesses espaços que nós temos aqui. Então, você vai trabalhar as alças de correntinhas. 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, até chegar novamente no cantinho da parte inferior, que será feito da mesma forma. Você trabalha 4 correntinhas, o ponto baixo e volta formando o final da tira. Ou seja, os motivos das laterais, eles ficam no meio, aqui como se você tivesse a primeira carreira. Você tem o centro, o motivo aqui e a união. Ah, eu quero fazer uma peça menor. Então, diminua a última carreira de cada um dos motivos, você vai ter uma diminuição da peça para tamanho 40 a 42. Preciso de uma peça maior. Aumente a última carreira da mesma maneira que nós já estávamos fazendo até agora. Sempre colocando um ponto alto duplo em cada um dos grupos, você vai ter uma peça sempre maior. Os aumentos serão feitos desta forma. E qual a diferença entre esses grupos e o outro? Eu vou colocar a peça agora aqui para que vocês vejam. É muito simples a diferença entre a primeira carreira e a segunda. Porém, esta diferença é o que deu a modelagem da peça. Nós temos um estreitamento na parte superior e este motivo aqui de baixo, ele tem uma diferença grande em relação ao número de correntinhas. O que significa isso? Nós não fizemos a emenda com os grupos de 5 pontos aqui, e aqui eu tenho uma correntinha de 20 pontos. Eu tenho 10
ponto baixo e 10. Então, você vai trabalhar exatamente a mesma coisa até esta carreira. A primeira, a segunda e a terceira são iguais no diagrama. Apenas a última carreira, ela tem mais correntinhas nesta parte. Então, o que vai ser a principal diferença deste motivo? Você vai precisar ter 20 correntinhas neste grupo que forma o canto, justamente para que fique maior e aonde eu tenho nessa parte mais ou menos o quadril. Então, por isso que eu fiquei com uma peça mais modelada. Nós fizemos a cintura mais estreita e esta parte com um número maior de correntinhas aumenta a parte inferior da peça. Terminadas as duas carreiras de motivos, eu fiz mais uma carreira nesta parte inferior. Eu não acabei de falar para vocês que se você desejar uma peça maior, você pode fazer mais carreiras iguais, sempre aumentando o número de pontos altos duplos. Então, seria isso. Eu fiz esse acabamento da parte inferior aqui com uma carreira de pontos altos duplos em grupos de 7, com 7 correntinhas de intervalo. Nós vamos colocar no final do vídeo os dois diagramas parados para que vocês possam contar se desejarem, mas aqui é somente isso, fiz mais um grupo, um ponto alto duplo no final. Então, você tem duas carreiras de motivos unidas, aqui a mesma coisa, nós vamos fazer as uniões iguais, duas carreiras de motivos unidas. Agora eu vou explicar a parte do crochê de grampo e a finalização da peça. Agora eu vou explicar a parte do crochê de grampo para quem ainda não sabe nem colocar o ponto na agulha. Nós vamos fazer 144 alças para a pala e fazer a junção aqui com a parte de baixo. No crochê de grampo, eu já coloquei o fio aqui na agulha, eu deixo sempre uma pontinha aqui para baixo. Esta ponta não deixem muito curta, porque ela serve para fechamento da parte das tiras da trança. Então, procurem deixar uma ponta um pouquinho maior, que ela facilita bastante na hora de executar a finalização da trança. Você passa o fio pela frente, vem aqui para trás. Eu sempre gosto de trabalhar na ponta do tear, que você vai trabalhar sempre mais rápido o crochê. A ponta, ela estava aqui para baixo, ela vem automaticamente para cima. Você introduz ali na parte do centro, laça lá atrás, ficam duas alcinhas na agulha, você laça. Reparem que minha mão está segurando aqui embaixo, eu gosto de segurar com o polegar e o dedo médio bem no centro aqui do tear de grampo. Agora, a minha mão automaticamente veio para trás, eu giro o tear e novamente vou fazer o mesmo movimento. Eu laço lá atrás, seguro aqui embaixo para que fique mais fácil. E agora o movimento é repetitivo até que você atinja o número de alças necessárias dos dois lados. Então, são duas tiras para frente, duas para as costas de 144 alças e mais duas, uma para cada um dos lados dos ombros, de 60 alças. Então, reparem que quando você trabalha na ponta do tear, você tem uma mobilidade maior das mãos, isso facilita muito o trabalho. Porém, não deixem de colocar aquela travinha que está, eu até vou mostrar agora. Essa trava é muito importante que ela fique sempre aqui no centro, porque sem a trava, eu vou retirar aqui para que vocês vejam, as hastes do tear, elas têm uma leve flexibilidade. Então, você deixa a tira torta, ela vai ficar mais estreita em cima e mais larga embaixo. Por isso, a importância de que você mantenha essa trava sempre na parte central. Então, terminou de fazer as tiras, as duas tiras de 144 alças, você vai arrematar a tira. Vou pegar a tesoura aqui. Você apenas faz uma correntinha ou duas de finalização, alonga, puxa essa correntinha alongada, o fio eu deixo sempre um pouquinho maior, retira do tear e pronto, a tira já está finalizada. Agora eu já tenho aqui duas tiras que estão semi-prontas, apenas para que vocês vejam como nós fizemos a trança. Ela é também muito fácil de ser feita, mas você precisa apenas que as alças, o número de alças esteja sempre correto, então procurem contar dos dois lados as 144 alças. A trança, primeiro você faz as duas tiras, depois
nós faremos a união com a peça, com a parte do corpo. A união das tiras na trança, você vai fazer da seguinte forma. 4 alças de cada lado, 1, 2, 3, 4, vem na outra cor, na outra tira, 2, 3, 4. Você tem 2 grupos aqui. Agora, novamente, você vem na outra tira, 1, 2, 3, 4. E na outra tira de novo, 1, 2, 3, 4. Somente nesses primeiros grupos é que você precisa pegar 4 e 4. Como eu tenho cores diferentes, fica fácil de passar os grupos um por dentro do outro. Então, você vem aqui, passa tudo por dentro. Este é o primeiro ponto da trança. Agora, será apenas... Eu tenho já parado aqui no grupo da trança, eu sempre venho pegando 4 de um lado e 4 de outro. Opa, escapou. Então, 1, 2, 3, 4. Venho deste lado. 1, 2, 3, 4. Agora, não tem segredo. Eu passo este grupo que estava na agulha por dentro e puxo. Repetitivo até o final. Vou fazer aqui. Se você tiver uma agulha mais grossa, de 10 milímetros, 8 milímetros, às vezes ela facilita, porque o gancho da agulha enrosca em todas as alças ao mesmo tempo. Eu estou fazendo com o mesmo número, porque quem não tem vai ver que é possível fazer, não há necessidade de ter uma agulha mais grossa, porém, ela ajuda. E a trança vai se formando desta forma. Você vai trabalhar a trança até o final, e aí quando eu chegar ali no final da amostra, eu vou mostrar como que nós fazemos o arremate final. Cheguei no último grupo das tiras do trançado, agora eu venho aqui, naquela ponta que ficou sobrando, laço, puxo por dentro do grupo de alças da trança. Procurem não deixar ela muito voltada para cá, porque fica um pouco deslocado o final da trança. Então, eu faço uma correntinha e volto, puxo e arremato. E aperto bem aqui. Então, por que a ponta não pode ficar muito curta? Ela tem que ficar uma ponta mais comprida. Porque agora, para que essa parte aqui fique mais bonitinho, o que você vai fazer? Com a agulha de costura, você vai fazer o arremate. Neste caso aqui eu tenho outra cor, eu ia passar para cá, mas como são uma cor diferente, você passa por dentro aqui do arremate, volta o fio e vai esconder a pontinha aqui no meio da trama. Então, desta forma, você vai ter o arremate da tira, da alça, porque nós não fizemos nenhum acabamento aqui na manga. Então, você vai esconder a pontinha do crochê de grampo aqui no meio da tira e ela vai ficar arrematada. Se você não fizer isso, a trança desmancha. É importante que esse acabamento seja feito. E aqui embaixo não há necessidade desse arremate, mas deste lado sim. Então, em todas as pontas das tranças, você deve fazer este arremate. Agora, eu vou mostrar a peça lá em cima acabada pronta e praticamente finalizamos todo o trabalho. Aqui eu tenho a peça pronta, já com as 2 tiras trançadas. Nós fizemos o trançado na parte entre a união de uma tira e outra aqui da pala. A parte de baixo, como que ela foi feita? Você vai primeiro fazer o trançado das 2 tiras. Terminou esse trançado, fez o arremate, como nós já falamos, você vai ter a parte das mangas. O que é importante agora você fazer? Primeiro, você vai trabalhar em grupos de 4 em 4 alças, unindo as alças mesmo. Então, 4 em 4, com 3 pontos baixos em cada grupo de 4 alças, com um intervalo de 5 correntinhas. Então, trabalha 3, 5 correntinhas, 3, 5 correntinhas, unindo, serão para manga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos. No 9º grupo, você vai trabalhar 3 pontos baixos e iniciar a emenda com a parte inferior da peça, com o corpo da peça. Então, você vai fazer os 3 pontos baixos aqui, trabalhar 2 correntinhas, 1 ponto baixo, pegando na carreira
do grupo aqui de baixo. Aqui eu tenho aquele leque que fica na pontinha do motivo, e aqui aquele leque que é sozinho, que na verdade não é um leque, é um grupo apenas de pontos altos duplos. Então, agora será repetitivo. Ponto baixo, 2 correntinhas, 3 pontos baixos, fechando um grupo de 4 alças. Então, aqui, 4 alças, volto com 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, 4 alças novamente. Repetitivo. Aqui vai ficar o grupo, aquele grupo de 5 pontos, ponto baixo pegando no arco, novamente, ponto baixo pegando na junção dos 2 motivos, e agora sucessivo, sempre fazendo um ponto baixo, pegando nesses 2 grupos, no ponto do meio do leque que nós temos de pontos altos duplos, novamente, aqui, até que você chegue do outro lado, e você vai ter a mesma situação, onde você vai pegar, deixa eu pôr a mão aqui por dentro, você vai ter a finalização aqui do último grupo. Eu cheguei, então, neste arco aqui é a parte inferior, a parte de baixo do braço. Eu tenho um grupo para frente de pontos altos duplos e um para as costas. Então, eu peguei nesse espaço aqui de correntinhas, ele vai ficar exatamente neste ponto. A parte inferior, aonde você tem este zigue-zague de correntinhas, você vai fazer depois. Então, você chegando neste grupo aqui, você vai trabalhar sozinha a tira do tear de grampo até o final, unindo as alças, unindo as tiras. Chegou lá, arremata e deixa parado. Você vai fazer a mesma coisa para as costas. Vai unir as alças, chegou aqui, arremata e deixa parado. Depois, você vai pegar um fio sozinho, que você vai iniciar a carreira, pegando com ponto baixo aqui embaixo do braço, isso aqui é exatamente embaixo do braço. Você vai trabalhar um zigue-zague de correntinhas com 5 pontos, vai formar o fechamento da parte de baixo. Eu vou mostrar no outro braço, tem a mesma coisa. Olha só. Só que isso é feito depois que você já terminou toda a peça. O zigue-zague de correntinhas, ele é feito fechando esta parte. Ah, se você quiser, por exemplo, fechar com uma agulha de costura aqui embaixo, também é possível. Se você quiser fazer um outro trabalho de crochê, também é possível. Eu fiz esse zigue-zague de correntinhas para facilitar o fechamento e também para que as tiras ficassem um pouquinho mais abertas. Porque nesta blusa, eu preferi que a manga não ficasse tão justa. Então, estas correntinhas também dão uma certa abertura na parte inferior da peça. E aqui, a manga, nós temos aquela tira de crochê de grampo, que é uma tira menor, de 64 alças. Você vai fazer o trançado dela com o corpo, com a parte da frente e com a parte das costas, da mesma maneira. Então, você trança de um lado e trança do outro. Arremata nas pontas. E o decote, eu fiz uma correntinha aqui, apenas pegando da trança, pego no centro da tira, novamente, 5 pontos aqui, 5 e 5, e trabalhei uma carreira de pontos baixos, fechando todo o decote. Então, não tem nenhum segredo na questão do decote, e a parte de junção do corpo com a frente e as costas igual. Então, você sempre pega de grupos de 4 em 4. A trança, nós fizemos de 4 em 4, e a parte inferior também de 4 em 4. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida em relação a essa peça, vocês podem entrar em contato conosco através do nosso e-mail no contato@multitecnicas.com.br. Pode também, nós temos nosso canal do WhatsApp no 11 98600 2010. E a respeito dos materiais, se vocês tiverem interesse nos teares ou até mesmo em algum outro, agulhas, fios, vocês também podem visitar nosso site no www.multitecnicas.com.br.